Olá, bem-vindo ao nosso canal UniHelp. Meu nome é Bruno Queiroz, eu sou professor de Direito Penal, tenho pós-graduação em Direito Penal e hoje a nossa primeira aula do nosso canal vai ser relacionada a Direito Penal. Vamos tratar agora, a partir dessas próximas aulas, da teoria do crime, que é uma das partes de direito penal mais cobradas aí, principalmente nas universidades, também na OAB. Lembrando que o nosso canal não é voltado para o OAB, e sim para o aluno que está na universidade, o aluno que está fazendo provas, que está fazendo algum trabalho e precisa de ajuda nas áreas acadêmicas do direito, ok? Bom, vamos lá então. Teoria do crime. Para a gente começar a falar de teoria do crime, é claro que a gente tem que avaliar o conceito de crime. O problema é que aqui eu não vou conceituar crime e nem acho interessante conceituar crime em uma única frase. Por quê? Crime é algo muito amplo. Nós temos que avaliar três, inclusive a doutrina ela divide o crime em três partes, justamente por ser algo muito grande e algo que tem que ser avaliado numa ótica muito específica para a gente conseguir definir se aquilo de fato é ou não um crime. Então, não dá pra gente, eu não vou conceituar crime em uma única frase para ficar bonitinho, não. Nós vamos avaliar todas as fases que compõem o crime, para a gente de fato definir, e não só definir, mas entender o que é crime, ok? Bom, de acordo com a teoria, e é isso que a gente tem que saber, é bom anotar para quem está na faculdade, teoria tripartite ou tripartida, vou escrever tripartida do crime. De acordo com a teoria tripartida do crime, o crime ele é composto por três características. Para haver crime, para que haja crime, tem que ter três coisas. Quais sejam? Vamos lá. Fato típico, fato ilícito ou ilicitude e culpabilidade. Tá? Fato típico, fato ilícito ou ilicitude e culpabilidade. Aqui em ilicitude a gente vai poder ver também três nomes, na verdade quatro nomes: ilicitude, fato ilícito, fato antijurídico e antijuridicidade. Tá? Então, é comum você encontrar nas doutrinas essas quatro possibilidades de nomes: ilicitude, fato ilícito, fato antijurídico ou antijuridicidade. Ok? Você pode encontrar esses quatro nomes, mas tudo é a mesma coisa. Aqui eu vou usar o que é mais comum. Tá? Os mais comuns são fato ilícito ou ilicitude, mas os outros também são bastante utilizados. Tá? Mas nós vamos trabalhar aqui com ilicitude, ok? Deixa eu apagar esses outros. Então, como eu disse, a doutrina, né, a teoria tripartida do crime, fala que crime é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade. Perceba que eu estou falando e. O que é isso? Fato típico e ilicitude e culpabilidade. O que isso significa? Se é uma teoria tripartida, ela pegou o crime e partiu em três. Ou seja, para haver crime, tem que ter três partes: fato típico e ilicitude e culpabilidade. O que isso significa? Que essas três características, elas são cumulativas, ou seja, para que haja crime, tem que ter fato típico, tem que ter ilicitude e tem que ter culpabilidade. Só quando houver essas três características é que nós poderemos falar que há crime. Então, de acordo com a teoria tripartida do crime, só há crime quando há fato típico, ilicitude e culpabilidade. Na falta de um desses, não há crime. Ok? Outra coisa, nós temos que respeitar esta ordem.
Ok? Então, primeiro avaliamos o fato típico, depois avaliamos a ilicitude, depois avaliamos a culpabilidade, ok? Primeiro fato típico, depois fato ilícito ou ilicitude, depois culpabilidade. A ordem deve prevalecer. Então, quais são as duas características que eu já falei aqui para vocês? A primeira é cumulativo, as características elas são cumulativas, eu preciso ter fato típico, eu preciso ter ilicitude, eu preciso ter culpabilidade. E segundo, a ordem deve ser seguida, ok? Então, a gente primeiro avalia fato típico, depois fato ilícito, depois culpabilidade. Vamos ver agora o que compõe cada uma dessas três características que eu falei. Nós vamos estudar cada uma delas separadamente, ok? Então, eu vou pincelar aqui, tá? Vou introduzir o assunto para depois a gente avaliar. Nós vamos ter aulas que nós vamos estudar separadamente o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Aqui nós vamos introduzir, nós estamos fazendo a introdução da teoria do crime. Tá bom? Como toda aula funciona dessa forma, ok? Então, fato típico. O que é fato típico? Vamos analisar a palavra, né? A frase primeiro. Fato típico. Como a gente já está na teoria do crime, eu estou supondo que você já teve aulas de direito penal falando sobre crime, falando sobre todos os primeiros conceitos de direito penal. Então a gente já sabe quais são os sujeitos, a gente já sabe que existe o sujeito ativo, que é aquele quem pratica o crime, a gente já sabe que existe o sujeito, vamos colocar aqui o ativo, a gente já sabe que existem dois tipos de sujeito passivo, né, que é o sujeito passivo mediato e o sujeito passivo imediato. O sujeito ativo é aquele que pratica, né, aquele que pratica a infração. O sujeito passivo mediato é o Estado que atua, o sujeito passivo imediato é a vítima. A gente já sabe também que dentro de infração penal a gente tem duas espécies, que são os crimes e as contravenções. Enfim, eu estou partindo do pressuposto que essa parte inicial de direito penal todos já saibam para já estar aqui nessa aula, ok? Não vamos entrar nesse mérito de princípios e nada disso do direito penal. Aqui nós vamos já direto para a teoria do crime. Bom, por que eu disse isso? Vamos analisar então o que significa, significa falar fato típico. Você já viu que um dos conceitos e um dos princípios do direito penal é a tipicidade. Por que eu estou falando isso? O artigo 1º do Código Penal, tá? O artigo 1º do Código Penal fala exatamente o quê? Não existe crime sem lei anterior que o defina. Não existe crime sem lei anterior que o defina. O que o código está falando para a gente? Só é crime aquilo que está na lei. Nós já sabemos também, já que já estamos em penal, então nós já vimos lá a teoria geral do direito, que o nosso direito, o direito brasileiro, ele tem a característica de ser taxativo. É um direito tipificado, né? Uma característica taxativa, ou seja, tudo que é lei está taxado, né, num código, num compilado, enfim, num consolidado. Ou seja, as nossas leis, elas estão tipificadas. O que quer estar tipificado? É escrito, é taxado, é exposto, né, em algum lugar. Então, quando a gente fala de fato típico, o que a gente tem que avaliar? Exatamente aquilo que o artigo 1º está falando, que não existe crime sem lei. Avaliando que as nossas leis elas são taxativas, elas são tipificadas, não existe crime sem lei tipificada. Não existe crime se aquela conduta não for tipificada na lei. Então é exatamente o artigo 1º que faz parte do fato típico. Ou seja, a gente vai avaliar se aquilo que foi cometido, e aí nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, se é o fato típico, se aquela conduta está dentro do Código Penal, está tipificado no Código Penal. Então, o fato típico é avaliar o fato de acordo com a tipicidade da lei, tá bom? Quais são
eu não quero que você escreva o que eu estou falando, tá bom? O que vocês vão escrever é só o que eu colocar aqui embaixo. Eu estou falando isso, tudo que eu estou falando, é para ficar mais fácil e mais didático de vocês entenderem, tá bom? Então, só escrevam, só anotem o que eu colocar aqui embaixo de cada um dessas características, ok? Tudo que eu falar fora é só a título de pedagogia para que vocês entendam o que eu estou falando, ok? Vamos lá. Fato típico. O fato típico ele é composto por 4 características e eu vou colocá-las aqui. São 4. Tá? Não é difícil de entender. Existe método mnemônico, né, que você vai montar uma palavrinha lá para você entender isso, mas agora nós não vamos tratar dessa forma. Nós vamos tratar, vamos fazer a introdução normal aqui, depois eu dou regrinhas e coisinhas para vocês conseguirem gravar mais facilmente quais são as características de cada uma dessa divisão do crime, ok? Então, fato típico. O fato típico ele é composto por 4 itens. Quais sejam? Primeiro, conduta. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a conduta. Conduta de quem? Lembrando que nós temos 3 sujeitos dentro do Código Penal, né? O sujeito ativo, que é aquele que comete a infração, o sujeito passivo mediato, que é o Estado, e o sujeito passivo imediato, que é a vítima. Quando a gente fala de conduta, nós temos que avaliar a conduta de quem? E aí é muito comum o aluno falar, do criminoso, do sujeito ativo. Calma, nós vamos ver daqui a pouco que a conduta da vítima também é fundamental para a gente avaliar se houve ou não crime, tá? Então, quando a gente fala de conduta, não é a conduta do criminoso, não é a conduta da vítima, não é a conduta do fato, de tudo o que aconteceu. Vamos avaliar o fato como um todo para ver quais foram as condutas. Então, quando a gente fala de conduta, é avaliar todas as condutas, avaliar tudo o que aconteceu, tudo que foi feito por cada um dos sujeitos. Então vamos lá. João matou Maria. João deu um tiro na Maria e a Maria morreu. Qual que foi a conduta? Matar alguém. Houve conduta de Maria? A história não trouxe. Se a história não trouxe, então não é relevante para o caso. Então, João matou Maria. A conduta, a gente pode dizer, então, que é uma conduta criminosa. Então, é claro que a gente tem que avaliar muito mais coisa que isso, lembrando que eu estou falando coisa para ficar didático, ok? Então, a conduta é uma conduta criminosa, é uma conduta que a gente pode falar que avaliando apenas a conduta, de fato, houve um fato típico aqui. Então, ok, já sabemos então o que é conduta. Gente, como eu disse, nós vamos daqui a pouco estudar cada um desses itens separadamente. Eu estou pincelando, estou introduzindo o assunto, depois nós vamos avaliar um por um, uma aula para cada item, porque é realmente muita coisa para a gente estudar numa aula só. Eu vou ter que fazer uma live de 4 horas para a gente falar sobre teoria do crime. Ok? Então, fato típico, o primeiro item é a conduta. Avaliamos a conduta, a segunda coisa é avaliar o resultado. Bruno, como assim resultado? Veja, o que eu falei para vocês aqui? O João matou a Maria. Qual foi a conduta? João matou, deu 2 tiros. Então, a conduta foi 2 tiros. E qual foi o resultado desta ação? A morte. Né? A Maria morreu, então houve morte. O resultado da conduta foi a morte. Por que a gente tem que estudar o resultado? O resultado já não é meio que óbvio? Calma, não é assim. Por quê? Porque a terceira característica, olha, nexo causal. O que é nexo causal? Vamos avaliar primeiro a etimologia. O que está falando? Nexo causal. Então, quando a gente fala de nexo causal, a gente está avaliando, então, o nexo, ou seja, se há ligação entre uma coisa e outra, correto? Então, eu quero saber se esse daqui tem ligação, tem nexo com esse daqui. O que são essas duas bolinhas? A conduta e o resultado. Por isso que a gente tem que obedecer a ordem, galera. Lembra de obedecer a ordem, fato típico, licitude, culpabilidade, conduta, resultado, nexo causal. Por quê? Porque um vai levando o outro. Primeiro a gente avalia qual foi a conduta. Essa conduta gerou um resultado? Esse resultado tem nexo causal com a conduta? Enfim, uma coisa vai levando a outra. Como assim, Bruno? Vamos lá. Aqui nós temos a conduta e aqui nós temos o resultado.
A gente precisa avaliar se há nexo entre os dois. Se a conduta deu causa ao resultado. Se o resultado tem nexo com a conduta. Vamos lá. Bruno, é óbvio que tem nexo. Não é assim que funciona. Se está aqui é porque tem que avaliar. Vamos lá. Maria está num estado depressivo muito forte. Ela está com uma depressão fortíssima, já não tem mais vontade de viver. Ela vai lá e bebe, entra no quarto e bebe um copo inteiro de veneno. O veneno vai demorar cerca de 30 minutos para fazer efeito. Quando passa 28 minutos, o marido de Maria chega. Tá? Aqui é a Maria e chega o José. O José está completamente embriagado, drogado, é aquela pessoa totalmente tóxica. Vai lá, já totalmente embriagado, desentende com Maria e dá 2 tiros na cabeça de Maria. A Maria morre e essa é a história. Então veja bem, Maria tomou um veneno. Quando estava quase fazendo o efeito do veneno, chega o João totalmente embriagado e dá 2 tiros na Maria. Tá? O João queria matar a Maria, tá? O João tinha a intenção de matar a Maria, ele estava embriagado, mas não a ponto de não saber o que estava acontecendo, enfim, ele tinha consciência da ilicitude, que é que nós vamos ver já já em culpabilidade. Nessa história, a Maria foi levada pela perícia, foi levada pelo IML e sai o laudo. E o laudo fala assim: causa da morte, envenenamento. Opa, peraí, vamos ver a conduta. A conduta foi o João deu 2 tiros na Maria. Qual que foi o resultado? Morte. Olha, a Maria morreu. Mas e o nexo causal? A conduta do João gerou o resultado morte? A conduta do João tem nexo com o resultado morte da Maria? Não. A Maria morreu por envenenamento. Então não há nexo causal entre a conduta e o resultado, porque não foi a conduta de João que gerou o resultado morte. É isso que é nexo causal. A gente tem que avaliar se o resultado foi gerado pela conduta do sujeito ativo. Se a conduta do sujeito ativo que deu causa ao resultado gerado. Então, não adianta falar, ah, ele matou. Calma. Ou a conduta foi ele ter atirado. O resultado foi a morte. Mas o resultado morte foi causa da conduta, foi gerado pela conduta do agente, do sujeito ativo, é isso que a gente tem que avaliar. Ok? Então, neste caso, a conduta de João não tem nada a ver com o resultado morte. Ah, Bruno, ele vai ser julgado? Vai, mas pelo crime tentado, enfim. Isso aí nós vamos estudar quando a gente estiver falando especificamente de nexo causal em uma outra aula. Nas próximas aulas nós vamos tratar de um por um, ok? Então, conduta, resultado, nexo causal. Bom, mas a gente também tem que avaliar se aquela conduta, se aquele resultado e se esse nexo causal estão tipificados na lei, até porque nós estamos avaliando um fato típico e até agora eu não falei de lei, né? A gente avaliou conduta, resultado, nexo causal, mas e a lei? É aqui que entra. No última característica do fato típico, a gente tem a tipicidade, tá? Tipicidade, que é justamente avaliar se a conduta, o resultado e o nexo causal estão tipificados em lei. Então, vamos lá no nosso primeiro exemplo. O João matou Maria, sem veneno, sem nada. Ele simplesmente chegou, quis matar Maria e a Maria morreu. Veja, qual que foi a conduta? Matar, ok. Qual que foi o resultado? A morte. Houve nexo causal? Sim, a Maria morreu porque João atirou nela. Qual que é a tipicidade? Existe tipicidade? Vamos lá, artigo 121. Matar alguém. Opa, existe tipicidade. Então, neste caso, há fato típico. Por quê? Porque a conduta, o resultado e o nexo causal estão tipificados. A conduta e o resultado têm nexo causal e tudo isso está tipificado em lei. Então, nós podemos falar que existe fato típico, ok? Então, isso é que constitui, é isso que caracteriza um fato típico. E é a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando a gente for tratar de crime, quando a gente for falar sobre teoria do crime. Fato típico é composto por 3 coisas, quais sejam? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Fato típico, ok? Bom, vamos falar agora de ilicitude. Qual que é a primeira observação que a gente tem que fazer aqui em ilicitude? Vamos lá, pegar aqui a tintinha
Vermelhinha. Bom, o fato típico, quando a gente determina que existe fato típico, há uma presunção, de ilicitude. Por quê? Veja, se a conduta do agente constitui um fato típico, é óbvio que esse fato típico vai ser ilícito, porque vamos avaliar aqui, se a gente está falando de ilicitude, a gente vai falar de algo que é ilícito, que é algo que a lei não autoriza. Se é ilícito, se é fato típico, se a conduta, o resultado, o nexo causal estão tipificados, é claro que é ilícito. Poxa, a gente avaliou a conduta do João. O João matou a Maria. O resultado foi a morte. Existe nexo causal. A Maria morreu porque João deu um tiro nela. E está tipificado matar alguém. Ou seja, se tudo foi o João quem fez, é claro que isso é ilícito, correto? Calma. Não é assim. Não, a gente não pode falar. Ah, é sempre assim. Por que eu estou falando que existe uma presunção de ilicitude? Regra geral, o fato típico vai ser um fato ilícito. Regra geral. Mas como todo e bom direito brasileiro, existe exceção. E a ilicitude é exatamente a exceção, porque dentro da ilicitude nós vamos avaliar na verdade, 4 itens que são os chamados. Deixa eu só apagar isso daqui para eu escrever. Dentro da ilicitude, nós vamos avaliar as 3 possibilidades de exceção, as 4 possibilidades de exceção, que são as excludentes de ilicitude. Tá? Aqui na ilicitude, nós vamos avaliar as excludentes de ilicitude. Então, diferente do fato típico, nós não vamos avaliar se aquela conduta, se aquele resultado estão de fato tipificados na lei. Nós vamos avaliar se a conduta, se o fato típico, ele tem alguma excludente. Quais são as excludentes? São 4 e você precisa saber. Tá? A excludente de ilicitude é uma das coisas que são mais cobradas nas provas gerais, ok? Tanto na faculdade quanto em OAB, excludente de licitude cai bastante. Ok? Quais são as 4 excludentes de licitude? Com certeza você sabe, mas primeiro, antes de falar para você, eu vou te dar um exemplo. João, na verdade a Maria, tá aqui, bonitinha, na casa dela, e chega o João. O João já está estressado, teve um dia ruim, saca uma arma e vai matar Maria. A Maria percebe que o João vai matar ela, pega uma arma mais rápida que o João e dá 2 tiros em João. O João morre. Eu tenho certeza que você já pensou aí qual que é o resultado que eu estou querendo falar. Então vamos lá, vamos avaliar a conduta. Fato típico, ela deu 2 tiros e matou o João, ok. Resultado, o João morreu em decorrência dos tiros da Maria, ok. Então há nexo causal, ok. A tipicidade, sim, matar alguém é crime, está tipificado, ou seja, há fato típico. Se a gente fosse avaliar pela regra geral, se há fato típico, automaticamente há uma presunção de ilicitude. Mas, se você já conseguiu entender aí, a Maria cometeu o quê? O que a gente chama de legítima defesa. O João ia matar a Maria percebeu, se defendeu e matou João. Legítima defesa. Não vou entrar no mérito da legítima defesa, do que é, o que não é, do que é, quais são as regras, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, vamos entrar depois. Nessa aula é só a introdução. Então, a Maria, em legítima defesa, matou o João. Veja, há um fato típico? A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade caracterizam um fato típico? Sim. A Maria cometeu um crime? Não. Ela matou alguém? Sim. Mas, Bruno, ela matou. Eu sei que ela matou. Mas, quando a gente fala de ilicitude, a gente está falando que é algo que é lícito, que não é permitido pela lei. Se a gente está falando de uma excludente de ilicitude, o que é excluir a ilicitude? É falar, ó, isso não é crime. Você está autorizado a cometer nessa situação. Então, o que a Maria fez, ela estava autorizada pela lei
a fazer. Então, é fato típico, mas não é ilícito. Por quê? Porque o que ela fez é totalmente ilícito. Ela agiu corretamente dentro da lei. Ainda que ela tenha cometido, em tese, um fato típico, ainda que a conduta dela esteja tipificada na lei como um crime, ela não cometeu o crime porque aquela atitude, porque aquela conduta dela é autorizada pela lei. É lícito atuar em legítima defesa. Então, a excludente de licitude é quando você está atuando de forma lícita. A lei te autoriza a praticar aquela conduta, ainda que aquela conduta seja comumente caracterizada como crime. Então, matar alguém é crime. Você não pode matar alguém. Mas, se você matar alguém em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, você está agindo de forma lícita. Há uma excludente de ilicitude. Então, isso que são as excludentes de ilicitude. Vamos escrever aqui, então, quais são as 4 possibilidades de exclusão da ilicitude. Vamos lá. Primeira, legítima defesa. Legítima defesa. Estado de necessidade. Ok? Segundo, terceiro, né, na verdade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Tá? Então, essas são as 4 possibilidades de exclusão da ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos estudar cada um deles em uma outra aula. Ok? Bruno, onde que eu acho essas excludentes de ilicitude no Código? Artigo 23 do Código Penal. Tá? Então, você que está com o Código Penal aí, se você quiser dar uma lida lá para as próximas aulas, artigo 23 do Código Penal. Ok? Bom, então, já vimos o que é fato típico, já entendemos quais são as excludentes de licitude. Bruno, não existe nenhum desses 4. Então, existe licitude. Então, se ele não está excluído da ilicitude, não há uma exclusão da ilicitude, então é porque o fato dele é ilícito. É um fato ilícito, portanto, continuamos na análise do crime, porque cumpriu o fato típico e cumpriu o fato ilícito ou a ilicitude. Ok? Bom, vamos então agora para culpabilidade. O que é a culpabilidade? Bom, o próprio nome também já fala, assim como na ilicitude, a gente está avaliando se há ou não ilicitude, se o fato é não ilícito, é ou não ilícito, a gente aqui vai avaliar a culpabilidade. Para a gente avaliar aqui a culpabilidade, você já deve estar falando o seguinte: culpa, né? Ok, você está certo, só porque eu não quero que você confunda culpabilidade em avaliar culpa e dolo. Não tem nada a ver. Culpa e dolo é lá na frente. Aqui a gente está avaliando se o agente, se o sujeito ativo, ele é culpável. Se a gente vai poder culpá-lo pelo cometimento daquele fato. Daquele crime em tese, se houver culpabilidade, ok? Então, quais são as possibilidades de culpabilidade? Como sempre, eu vou te dar um exemplo para que você possa entender. João matou a Maria de novo. Tá? Não existe mais nada na história. João matou Maria. Ele queria matar Maria, foi lá, pegou uma arma e deu 2 tiros na cabeça de Maria. A polícia chega e o laudo médico do João fala o seguinte: no momento em que ele matou, ele estava num surto psicótico. Ele estava surtado, ele surtou. O João ele já tem problema mental, ele surtou, teve um surto psicótico. E por conta desse surto psicótico, ele foi lá e deu 2 tiros na cabeça de Maria. Maria morreu. Veja, o João, por conta de um surto psicótico, por ser deficiente mental, tem uma deficiência mental grave, foi lá, durante um surto psicótico, sem a menor noção do que estava fazendo, e aí o laudo fala isso, que ele não tinha noção do que estava acontecendo, do que estava fazendo, foi lá e deu 2 tiros na cabeça de Maria. Há um fato típico? Sim, a conduta, o resultado e o nexo causal estão tipificados na lei.
Há alguma excludente de licitude? Não. Ele não agiu em legítima defesa, ele não agiu em estado de necessidade, ele não estava cumprindo o dever legal e nem estava exercendo um direito regular. Então não há excludente de ilicitude. Há uma ilicitude. Então ele já cumpriu o fato típico e já cumpriu a ilicitude. Mas a culpabilidade traz como uma excludente de culpabilidade a seguinte questão, ó. Potencial. Deixa eu escrever de roxo para seguir o padrão, né? Potencial consciência da ilicitude. O que isso significa? O agente, o sujeito ativo, ele tem que ter potencial consciência do que aquilo que ele está fazendo é ilícito, de que aquilo que ele está fazendo não pode ser feito. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o João, ele estava num surto psicótico e o laudo falou, ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Então, nesse caso, não havia consciência da ilicitude. Portanto, o João não é culpável. Ele não será culpado por aquele crime. Veja, eu tenho certeza que você já sabe a diferença entre crime e contravenção penal. Então, ele não será julgado por crime, aí tem as contravenções, enfim. Ele não vai ser julgado por crime, ele vai ser julgado por outra coisa, e aí nós vamos entender quando a gente for estudar lá a culpabilidade, tá? Então, não é crime se não houver consciência da ilicitude. Se no momento da ilicitude, se no momento do fato, ele não tinha consciência, não há culpabilidade, ele não é culpável. Qual é a segunda? São três, tá? Qual é a segunda? Vou dar outro exemplo agora. Ao invés de estar surtado, no momento do crime, quando a polícia chegou, eles pegaram a identidade e viram lá. Ele nasceu em 2005. Ele tem lá seus 16 anos. Opa, 16 anos? 16 anos pode ser preso? Não. Quem tem 16 anos comete crime? Não, comete outras coisas, mas crime não. Ou seja, neste caso, também não há culpabilidade. Por quê? Porque no momento do crime, o sujeito ativo era inimputável, ou seja, imputabilidade penal. Nós temos que avaliar a imputabilidade penal. Saber se aquele agente, se aquele sujeito ativo, ele é imputável ou se ele é inimputável. E aí nós vamos ver quando a gente estiver estudando as hipóteses de inimputabilidade penal. Ok? Qual é a segunda? Segunda coisa. A terceira, né, na verdade. Vou pegar aqui a canetinha. Qual que é a terceira e última para a nossa aula finalizar? Exigibilidade de conduta diversa. O que isso significa? No momento do ato, no momento do fato, ele tinha como fazer alguma outra coisa se não matar, ou cometer o crime, ou fazer aquilo que ele fez? Ou seja, existia possibilidade dele fazer uma conduta diferente daquilo que ele fez? Existia possibilidade dele não cometer aquele crime da forma que ele cometeu? Se sim, se existia essa possibilidade, há culpabilidade. Agora, só não haverá culpabilidade se ele não tinha nada a fazer, se a única saída dele fosse fazer aquele crime, cometer aquela atitude. Se a única saída dele fosse fazer aquilo, aí ele está isento de culpabilidade. Não há culpabilidade. Agora, se ele podia ter, não vou matar a Maria não, eu vou deixar para lá. Ou seja, ele podia ter escolhido deixar para lá. Existia uma possibilidade de conduta diferente daquela que ele cometeu. E mesmo assim ele vai lá e comete, então ele fez por liberalidade. Ainda tendo outras possibilidades, ele podia sentar com a Maria e conversar. Maria, você fez isso, eu não gostei, vamos resolver aqui na conversa. Mas não, ele decidiu ir lá e dar 2 tiros na cara de Maria. Ou seja, existia a possibilidade de uma conduta diferente e mesmo assim ele optou pelo cometimento daquela atitude. Portanto, não há que se falar em excludente de culpabilidade. Agora, se a única possibilidade dele era cometer aquele crime, era cometer aquela atitude, aí sim, aí nós estamos falando de uma excludente de culpabilidade. Ok? Então, resumindo tudo,
Fato típico é o quê? Conduta, resultado e nexo causal tipificados em lei. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ilicitude, nós não vamos avaliar se é ilícito, nós vamos avaliar se existe excludente de ilicitude. Por quê? Porque existe uma presunção de ilicitude. Então nós precisamos ver se não é ilícito. E quais são as excludentes lá do artigo 23? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Culpabilidade, nós vamos avaliar se existia potencial consciência da ilicitude, imputabilidade penal e exigibilidade de conduta diversa. Ok? Então, essa foi a nossa introdução à teoria do crime. Nós vimos aí a teoria tripartida do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Fiquem com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!